Alô, confraria! Que bom que você está conosco em mais um vídeo, em mais um podcast da Confraria do Relógio. Seja muito bem-vindo e fica por aí, porque hoje nós vamos falar das novidades que foram lançadas nas feiras de relógio de Genebra. Eu digo nas feiras, no plural, porque é mais de uma, né? Tem a feira principal e tem outros eventos paralelos. Já dou aqui o meu boa noite, boa tarde, nem sei como é que tá lá fora, né? A gente tá aqui dentro do estúdio o dia inteiro. César Rovel. César não aguenta mais olhar pra minha cara, né? Um ano que eu só dou trabalho pra ele. Boa noite, Caco. Prazer novamente estar aqui. Tudo bem? Bem, e você? Apresenta para nós o nosso convidado. O pessoal já conhece, né? Já esteve aqui conosco. O nosso confrade, né? Já é um habitué da casa, José Mauro Rakoski, da Watch Time. A maior e melhor assistência técnica de relógios do país. Mauro, obrigado de novo pela tua presença. Ótima tarde, Caco, muito obrigado pelo convite. César, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, fazer parte de mais um episódio. A honra é nossa. Com certeza. O que nós vamos falar hoje, o pessoal aqui todo esteve na Suíça na semana passada e lá teve a feira Watches and Wonders, que é a principal, e tivemos ali alguns eventos paralelos onde nós pudemos ver o que há de mais moderno na relojoaria, os últimos lançamentos, modelos diferentes, algumas marcas, elas mudam uma cor só, né? Mas tem outras que trazem realmente algumas inovações. Eu queria saber de vocês, que são dois especialistas, um relojoeiro e um da imprensa especializada, que é o César, o que é que vocês viram, o que mais marcou? Né? Qual foi, na opinião de vocês, o protagonista do evento? Pode ser o protagonista porque foi o que mais falaram, ou pode ser o protagonista porque vocês acharam que, não, essa peça aqui foi foi o diferencial, foi o que realmente fez, foi o que marcou mais presença nessa feira. Começando com você, Mauro. Olha, então vamos lá. Eu, pela parte técnica, o que me chamou muita atenção foi aquele Lang, o Langzone, que é aquele crono que inclusive tinha aquele relógio gigante na frente do stand. Sim. A maneira a concepção da mecânica, como ela foi criada, por conta de ser um cronógrafo e no momento de você fazer o zeramento, ele voltar todas as voltas pelo ponteiro, se ele deu 4, 5, 6, 7. Então isso é algo inovador, digamos assim. Até hoje isso não foi praticado na relojoaria e é algo que me impactou bastante positivamente. Foi muito legal. Tem bastante coisinhas que daria para pontuar, mas esse foi o grande impacto positivo que eu tive na visão relojoeira. César, do seu lado, assim, o que você achou? Não necessariamente pode ser aquilo que você considera como o mais importante da feira e pode ser o que a imprensa especializada considerou mais importante, mesmo que você discorde dessa posição. O que você... Você acha que essas duas coisas não combinaram? Por exemplo, o que deram mais atenção não é o que merecia mais atenção? As coisas são meio complicadas, né? Porque o que teve mais realmente repercussão foi o relógio da Rolex, né? Um Day-Date, que traz um quebra-cabeça no mostrador, esmaltado, esmalte cloisonné, uma coisa que a Rolex nunca tinha feito. E no lugar da data, você tem emojis, e no lugar do dia da semana, você tem palavras inspiradoras, como esperança, amor, né? Então, um relógio que, segundo a Rolex, esse relógio, ele teve também, além do quebra-cabeça, teve um com as bolinhas, né? Que é o famoso bubbles, as bolhas. Sim. E, tecnicamente, nada espetacular, nenhuma novidade, mas fugiu totalmente ao que a Rolex costuma fazer. E esse foi, provavelmente, os dois relógios mais comentados de todo o Watches and Wonders. E, na verdade, não trouxe nenhuma mudança de calibre, não trouxe nenhuma mudança, vamos dizer assim, na caixa, no tamanho, etc. Era só um mostrador diferenciado, né? Sim. Mas a Rolex é a Rolex, né? Se fosse qualquer outra marca que fizesse isso, não ia ter muita atenção. Mas sendo a Rolex, realmente chama atenção. Então, a gente já tinha falado sobre isso, né? Antes da gente começar o programa. Então, realmente, foi esse o ponto que a imprensa especializada focou. Mas na tua opinião, agora... Você, César, que tem teus gostos, a tua opinião de relógios, o que mais te chamou a atenção? Se foi um mecanismo, se foi alguma coisa pela beleza, pela forma estética? Teve algum relógio que realmente se destacou nessa feira, na tua opinião?
Na verdade, foi uma feira de muita cautela, né? A gente não percebeu grandes inovações. O Lang foi umas poucas exceções. A Patek Philippe apresentou um novo relógio com hora mundial. Mas, em geral, as marcas foram bem cautelosas, né? Então, apesar de ter sido ano passado, ter sido um grande ano para a indústria, foi um recorde de vendas histórico, mas elas estão com certo receio de apresentar novidades. Tem muitas marcas que apresentaram simplesmente coisas requentadas, né? Talvez até por causa disso, né? Porque o mercado está aquecido, está vendendo bem, né, Mauro? Sim. Para que mexer em time que está ganhando, time né? que está ganhando não se mexe. Conservadorismo. Por esse outro lado, eu acho que, comentando sobre a feira, Watches and Wonders, ela tá vindo e crescendo ano após ano. Eu acho que a falta da feira de Basel deixou as marcas muito acomodadas, então elas não precisam se reinventar. Nós temos N marcas que não estão participando de feira. O SWAT Group inteiro não fez a feira deles em Zurique esse ano. Breitling não está. Então tem muitas marcas que estão no topo do range que acabaram também não participando. Isso acaba deixando o pessoal mais cauteloso, sem a necessidade, porque se eu tenho um concorrente aqui do meu lado, eu preciso tirar água de pedra para apresentar algo novo, e por esse outro lado, tá todo mundo, o que estão fazendo, estão vendendo, tá todo mundo colocando dinheiro no bolso, então deixa o pessoal meio acomodado. Tá todo mundo bem acomodado. A verdade é que, se você for dar uma olhada na história da relojoaria, você vai ver as grandes inovações nos momentos de crise, muitas vezes. A época do quartzo ali, aquela correria da década de 60 pelo cronógrafo automático, e momentos em que precisava mexer, até por uma questão de sobrevivência. Agora chega numa época em que a concorrência está calma, né? Como você falou, o maior grupo relojoeiro não participa. Outras grandes marcas, como é o caso da Breitling, não participa. Por que eu vou arriscar, né? Tô vendendo. Me esforçar tanto, né? Pra quê? Vamos repaginar as linhas que já são sucessos e coleções consagradas e vamos vender isso aqui. E como dois habituês de feira na Suíça, vocês frequentaram todas as principais feiras dos últimos anos, comparando a feira hoje de Genebra, Watches and Wonders, e as que nós tínhamos antes, a de Basel principalmente, como é que vocês acham que é mais organizado? A de Basel era melhor, tinha mais marcas, porque em números assim, até pode-se dizer que foi a maior feira de todos os tempos e tal. Mas foi a maior feira de todos os tempos? Quem começa? Depende do ponto de vista, né? Eu acho que se a gente fizer voltar um pouco ao passado, pensar de 2020 para trás, a feira de Basel ela sempre foi maior em tamanho, em proporção. Tinha três pavilhões gigantescos, ela não agregava somente relógios, mas tinha joia também, e tinha um espaço também para a indústria relojoeira. Então, Basel era muito maior, em tamanho, em número de marcas, e enfim, ela agregava mais. Porém, eu acho que a Watches and Wonders, até por ela ser vamos dizer, um progresso da SIHH, eu acho que ela é mais charmosa, ela é mais elitizada, ela tem um glamour, não que Basel não tivesse, mas eu acho que ela tem um glamour a mais. E tem Genebra, né? E tem Genebra. Que é diferente. Sim. Até o ar que você respira na cidade é diferente, né? Tudo é muito bonito, né? Tudo. Eu gosto de Basel. Não estou rebaixando Basel, mas eu achei Genebra, assim, realmente fantástico, e você joga uma pedra para cima, ela cai numa manufatura boa. Sim, né? Com certeza. E você, César, o que acha? A Basel sempre foi muito grande, né? Mas em termos de organização não existia nada, não era nada centralizado. Era tudo, para mim como jornalista, era assim, cada um por si, né? Você faz a tua agenda, você escolhe o que você visita, enquanto que o SHH sempre foi um pouco mais organizado. Então era dividido por mercados, você já tinha uma agenda, uma organização que facilitava o trabalho de jornalista, né? Basel sempre foi uma loucura, né? Você escolhia, você faz o que você quiser, mas em compensação você tem centenas de marcas, você acaba querendo cobrir tudo, tentar o máximo possível para aproveitar da melhor forma possível aqueles dias que você está lá. Então era um contraste muito grande, com o tempo que chegou a acontecer as duas feiras no mesmo período. Você passava uma semana na Basileia e
né, saía acabado, arrasado. Cansaço e depois de ter dezenas e dezenas de reuniões, você chegava em Genebra com 16 marcas, né, um ambiente totalmente diferente, organização, tudo certinho. Então era como se fosse um oásis no meio do deserto ali. Você ficava, era outro... Genebra é a cidade da disciplina, da organização, né, por si só. Você acha que essa retomada que vem depois da pandemia, depois de alguns anos sem feira, estamos no caminho certo? O tempo vai dizer, né? Que a verdade é que Genebra ficou um pouco mais parecido com Basel, né? Hoje você voltou mais ou menos o sistema de organização para a gente, pelo menos como jornalista, está mais ou menos parecido com o que era em Basel. Então hoje você escolhe o que você quer. Você se organiza, você faz a sua própria agenda, você vê os horários, você não tem mais os grupos como você tinha organizado para a América Latina, no nosso caso, né? Então, e como cresceu muito, esse ano tinha 48 marcas. É o triplo do que tinha até alguns anos atrás, né? Você não tem mais apenas Richemont e os convidados. Você tem uma mini Basel, uma mini Basileia. Então, mudou bastante, né? Pra gente, assim, a gente percebeu que ficou bem mais complicado trabalhar. Eu estive ali em alguns eventos paralelos à feira, né? Vocês, também eu sei que vocês foram em alguns. Como é que vocês veem, Mauro? Por exemplo, a Bulgari, ela tinha o espaço dela fora da feira. No hotel, né? Várias marcas tinham isso, né? Então, para quem está em casa assistindo e talvez não tenha o conhecimento todo, então, além da Watches and Wonders, você tinha a feira secundária com as micro brands, ou os relógios independentes, a Tecnowatch, que estava do lado também, 10, 15 minutos ali, com 55 marcas, se não me engano. Time Watches tinha... Time Watches, eu acho que 55 marcas. E também, em vários hotéis, tinham marcas lá com seus back-offices montados para atender. Então a Breitling também estava, Bulgari também estava e muitas outras. Então o pessoal acabava sempre circulando pelas três para estar antenado do que estava acontecendo. E é uma coisa que acaba enriquecendo a experiência, né, para quem viaja. Porque, por exemplo, você vai numa feira que nem a Watches and Wonders, é aquela correria, é um empurra, é um Deus nos acuda para... Você mal consegue olhar o relógio. Você ainda vai como imprensa, né? Mas eu digo o convidado, a pessoa que vai como um visitante normal. É uma correria. Você vai na Time to Watch, por exemplo, claro, você não tem aquelas grandes marcas, mas você tem boas marcas. Uhum. Você tem relógios diferenciados, você tem algumas inovações ali que você... Puxa, essa eu não tinha visto ainda. Eu vi alguns relógios lá fantásticos na Time to Watches. E você fala com o dono da marca. Uhum. Você fica ali uma hora conversando, às vezes com o próprio relojoeiro, né? Então, eu vejo, são duas experiências totalmente diferentes, né? Ambas valem muito a pena. Mas eu gostei demais das feiras pequenas. Não, elas são enriquecedoras, né? É uma oportunidade única para você estar tendo contato direto com o fundador, com o fabricante, com o chefe da... Com a mente criativa da marca, né, muitas vezes. Uhum. É bem legal. Eu acho assim, se você nunca foi para a Suíça, ou especialmente se você nunca foi numa feira como essas, mas se você puder fazer um esforcinho, né? Colocar um dinheirinho todo mês ali numa aplicação para ir no ano que vem ou daqui a 2 anos, vale a pena, né? Com certeza. Vale esse investimento. Como dizia a Mauri Júnior, né? Essa é uma das viagens que tem que ser feita na vida, né? É isso aí. Essa tem que ser feita. Especialmente se você gosta de relógio, né? Exatamente. Mas geralmente quem está aqui nos assistindo curte relógio e ama relógio. Né? Se a pessoa está aqui até agora, né? Passou já uns 10 minutos de programa, é porque ela gosta disso. Isso que o Mauro comentou sobre marcas em hotéis, em outros eventos, assim, já existia, sempre existiu, né? Sim. Houve um tempo já que, por exemplo, o grupo Louis Vuitton tinha um barco ancorado, né, no Lago de Genebra, expondo, né, fazendo praticamente um salão paralelo. E claro que havia muita queixa dos exibidores do SIHH, né? Porque para eles saía muito mais barato, né? É uma estrutura muito mais acessível, enquanto o SIHH, né, tinha toda aquela estrutura no Palexpo, stands. Então era uma forma oportunista de outras marcas se aproveitar da presença de jornalistas, de clientes que estão lá mesmo, muitas vezes com despesas pagas pelo pessoal que está no salão principal, né?
Então, sempre existia, isso existiu e era uma queixa. Só que agora o Watch Wonders cresceu tanto que a gente, mesmo que quisesse, não conseguiria visitar. Não dá tempo, Não dá tempo, né? Ou você tem uma grande equipe lá, possa se desdobrar em vários eventos, ou se não tá com praticamente 50 marcas dentro do Watch Wonders, tá bem difícil de você conseguir visitar, mesmo querendo, né? Eventos paralelos. Cobrir todas as marcas, né? É difícil. Vocês dois têm, obviamente, pelo trabalho que vocês exercem, você, relógios e a assistência técnica, o Watch Time do Mauro, obviamente tem alguns locais que vocês têm que ir, né, para falar com tal pessoa, ou para resolver algum BO, ou para adiantar as coisas para o ano que está correndo. Fora esses locais que na agenda de vocês é obrigatório, teve alguma marca, algum stand, ou mesmo algum evento paralelo à feira que vocês gostariam de ter ido e não deu tempo? Ter ido em algum lugar, talvez ter olhado a feira com mais calma. Mais calma, né? Com mais calma, isso eu não consegui. Essa é a impressão que eu tenho em toda feira que eu vou, né? Seja de relógio, seja de carro, seja de moto. Eu gostaria de ter tido mais tempo lá. Exatamente. Eu estive em Geneve para Watch Wonders na quinta e voltei no domingo, no dia aberto ao público. Enfim, 2 dias, mesmo assim é pouco. Eu tinha 2 reuniões simultâneas na feira principal, e no domingo eu tinha um jantar às 7 da noite em Berna. Então, como eu só me locomovo de trem lá, já levei algumas multas no passado por estar de carro, e aí acabei... Viu, Kleber? Viu, Fernando? Você que está nos assistindo aí em São Paulo, Fernando. Nós não conhecíamos essa lição, sabe? Uhum. Nós não levamos multa, porque multa é coisa para principiante, Mauro, desculpa. Nós levamos logo um problema com a locadora de veículos de 11 mil reais. Uau! Tá? Porque fizeram um risquinho que dava para você passar cuspe na mão e tirar aquele... Sairia o risco. Quanto foi? 1.340 francos suíços. Tá bom para você? Que coisa, né? Bom, lá é tudo extremamente rigoroso e rígido, mas enfim. E aí eu precisei voltar mais cedo. Então, quando era 4 e pouco, eu tive que pegar o trem para chegar a Berna até as 7 da noite. Enfim, então acho que essa é o sentimento que poderia ter passado um pouquinho mais de tempo dentro da feira. Adorei o espaço que a Zenith fez, acho que ficou assim fantástico, sensacional a experiência para eles darem aos convidados, para você fazer o Watch Technician ali, ficou muito legal. Gostei da coleção apresentada por eles, aquele, eu acho, relógio em cerâmica ficou muito legal, e o Pilot novo também, tanto Flyback, tanto em cerâmica quanto o outro tricolor, acho que ficaram muito legais. 2 relógios assim, bem interessantes. E você, César? Teve um outro relógio também que me chamou a atenção e que também chama a atenção todos os brasileiros, né? Que é o Cartier Santos Dumont. Sim, sempre. Lançaram uma nova versão, um esqueleto com um micro-rotor com a Demoiselle esculpida, né, no rotor. Então ela gira junto com o rotor. E, então foi uma bela homenagem, né, a Santos Dumont, ao Brasil. Uma pena que o relógio eu achei muito pequeno, né? Ele mesmo sendo um Santos Dumont tamanho XL, como a Cartier chama, assim, por nosso gosto, é um relógio pequeno. Ele merecia uma caixa maior, eu acho que pro... Qual era o tamanho dele? Você lembra? De cabeça? Eu acho que uns 30 e poucos milímetros, não lembro. Se você comparar com os maiores aí que tem dessa mesma linha Santos, né? Mesmo, eu acho que cabia uma caixa, talvez XXL, né? Houve outros Santos também, os Santos Dumont, os Santos de Cartier, lindos também, né? Com mostradores fantásticos, em tamanhos maiores, né? Mas, apesar de tudo, esse novo Santos Dumont com a Demoiselle foi um dos grandes destaques da feira. Cartier está vendendo também loucamente, né? A gente andou conversando com comerciantes, tanto lá na Suíça, no Duty Free aqui no Brasil, estivemos em São Paulo, né? Conversamos com vários representantes. Cartier, Rolex, Patek, TAG. Bom, vocês sabem mais do que eu, né?
Eu acho que a Cartier hoje é a segunda marca, né, a nível mundial, depois da Rolex. Acho que ela superou a Omega no último ano. Aí. Será? É mesmo, é? Essa eu não sabia. Mas o rapaz do Duty Free que nos atendeu ali, tava louco para vender um Breitling para nós, ele tava feliz da vida com a Cartier. Eu acho que ali é uma realidade isso. Ele tava vendendo muito Cartier. A Cartier mudou um pouco o enfoque. Alguns anos atrás estava investindo muito na alta relojoaria, em complicações. Todo ano apresentava um calendário perpétuo novo, uma repetição de minutos, né? E esse ano praticamente não teve nenhuma. A única peça mais ou menos complicada foi esse novo calibre com micro-rotor. Ano passado também era só uma grande complicação, uma alta relojoaria. Eles estão focando realmente no que vende, no que é mais, vamos dizer assim, popular, né, da Cartier, o que as pessoas esperam da marca, né. Então, eles estão olhando bem o consumidor deles e não tentando, né, criar coisas que talvez o consumidor deles não esteja preparado para adquirir, né. Ele vai buscar isso em outras marcas. E o Cartier, além de ser uma marca hiper conhecida mundialmente, com um desejo feminino, acho que acima da média também, ela consegue agregar os dois mundos, o masculino e o feminino. Ela tem tantos relógios para homem. A maioria das marcas tem essa dificuldade. Né? Exatamente, a Omega mesmo. Eu não consigo ver a Omega com um relógio feminino legal. Tem alguns, enfim. Constellation. Mas não tem o desejo de um Balloon Blue, por exemplo. Agora eu vou te dizer como comerciante, quando chegava um Omega, qualquer Omega masculino no leilão para mim, a gente já abria champanhe porque vamos vender. Esse não fica aqui nunca. Não, é na mesma noite, né? Rolex, Omega, TAG e tal, IWC e outras. Agora, chegava feminino, mesmo da Rolex, que é a marca mais fácil de você vender, já era muito mais difícil. Chegava um maravilhoso Constellation, Aço Ouro, que um modelo feminino que eu gosto, que eu acho muito bonito, era difícil de vender mesmo com preço baixo, porque eram relógios usados que a gente vendia naturalmente. Então a gente tinha um preço muito baixo e você tinha dificuldade de vender. É impressionante isso, né? A Cartier é mais fácil. Chegava um Tanque, chegava um Pantere, chegasse um Balloon Bleu ou coisa um pouco mais moderna, mais recente, era mais fácil ainda, né? Vende bem, né? Enfim, acabo conhecendo aí boa parte do mercado, tanto de quem comercializa os novos, todos os dealers oficiais, quanto o pessoal que acaba vendendo relógio de segunda mão também. E tem um grande vendedor de relógios aqui a nível Brasil, que ele me falou, Mauro, a Cartier é minha segunda marca. E isso ele já me falou alguns anos atrás, e eu não imaginava, porque eu imaginava, cara, é Rolex, depois pode ser o Hublot, pode ser AP, pode ser Omega. Ela falou, não, o que eu mais vendo é Rolex e depois Cartier, e às vezes até inverte, até mais Cartier do que o Rolex. Só. Então, para ver como que a expressão da marca, ela realmente é muito significante. Tem um nome forte, né? Não é só em relojoaria, né? Tem outras, a joalheria da Cartier é maravilhosa, e por isso as mulheres... É que nem a Bulgari, né? A Bulgari, obviamente, em números não se compara em vendas com a Cartier, mas eu também conseguia vender Bulgari feminino bastante, porque a marca tem um apelo feminino com outras peças de joalheria e tudo mais, né? Até falando em Bulgari, eu acho interessante porque eles montam uma exibição à parte lá na feira, no hotel, mas com horário de funcionamento que coincide com o Watches & Wonders. E eles fazem uma grande pressão para que a gente visite. Não é muito inteligente. Não é muito inteligente, né? Porque normalmente os outros salões ficam abertos, os paralelos, Time to Watches, Masters of Horology, ficam até 10, 11 horas da noite. Então você termina o teu expediente, está cansado, tudo, mas você vai lá, você come os aperitivos, acaba visitando, né? O pessoal conversando, enquanto que a Bulgari você não tem essa condição. Você teria que deixar o Watches & Wonders mais cedo, né? Sendo que é uma marca que poderia perfeitamente estar dentro do Watches & Wonders. Tranquilamente. Porque todo o grupo Louis Vuitton, as marcas relojoeiras, com exceção da própria Louis Vuitton, mas você tem o Blow, você tem Zenith, você tem TAG, né, dentro do Watches & Wonders. Por que a Bulgari também não poderia estar, né? Verdade. A gente passou uma noite ali, eu acho que a gente estava indo naquele salão dos relojeiros independentes, com o Carlos Tiburcio, e nós passamos na frente de eu não sei se era só loja da Breitling ali, ou se era na manufatura, enfim. E eles estavam com um evento ali bacana. Bastante gente. Boutique. Mas era à noite. Sim. Era depois do horário da feira, né? Tava cheio de gente, tava um clima maravilhoso. Cara, é a melhor coisa, né? Você tá lá na feira, curtiu a feira, fez o que tinha que fazer, cumpriu o seu compromisso, aí você foi convidado pela Breitling, vai lá,
toma lá um coquetel com eles e come alguma coisinha e conhece os lançamentos. Eu acho que esse é o formato perfeito, né? Esse ano teve interessante. Não, pode ir. Eles fizeram um evento, chamou-se In the City, que é uma forma de atrair as pessoas, né, talvez não sejam não tão conhecedoras, talvez nem consumidoras de relojoaria, para conhecer um pouco mais do que estava sendo apresentado no salão, né, conhecer um pouco mais das marcas. Então você tinha, por exemplo, até um show na frente da boutique Luiz Nardana, na beira do lago, próximo de outras boutiques também, e você tinha todas as boutiques abertas que participavam desse evento, como Panerai, WC, Bulgari, Cartier, abertas até depois das 7 horas. E você vê algum movimento, alguma loja aberta em Genebra, depois das 7 horas da noite, é uma coisa muito complicada. Às vezes nem farmácia você encontra aberta. Verdade. Né? Então, assim, foi quase que surreal você poder andar pelas ruas, ver movimentos, pessoas dançando na rua, pessoas entrando e saindo das boutiques. Então, foi uma coisa, acho que muito bacana. E eu acho que incomum, merece ser... né, para eles, né? Incomum, né? E não só... Não se via jornalista e tal, se via mais pessoas, né? Vamos dizer assim, nativos, pessoas genebrinas visitando as boutiques fora do horário e tal. Às vezes pessoas jovens, né, que hoje em dia talvez não tenham tanto afeição pelo relógio, mas acabam, né, com essa abertura das marcas, das boutiques, estão tomando conhecimento, né, da relojoaria em si. Despertando o desejo, né? Sim. O pessoal começa a ver coisas diferentes. Eu acho que isso foi uma sacada muito legal, esse showzinho perto ali do Relógio das Flores, que é onde estava montado o palco, muito legal, acaba atraindo tanto o turista, não só quem está para a Watch Wonders, mas o cara que está visitando Geneve, que não está vendo isso, o pessoal que está no meio financeiro, no mercado corporativo, você tem a oportunidade de acabar conhecendo esse novo universo, né? Então, isso foi uma sacada muito legal. E a Breitling em si também, se eu não me engano, ela fez 3 coquetéis, né? Acho que foi 3 dias que ela fez isso à noite. Então, era uma maneira também. Não, peraí, eu não tô na feira, mas peraí, vamos ficar até mais tarde, a gente consegue... Claro. E eu sei que eles tinham reuniões na própria boutique, então eles acabaram usando meio da malandragem. É uma forma de você, que não tá na feira, se aproveitar, Sim. Mas que ao mesmo tempo, eu entendo a reclamação de quem está na feira principal, porque pagou para os jornalistas estarem lá, pagou por toda a estrutura e tal, mas não deixa de enriquecer, né? Porque acaba atraindo mais gente, porque você pensa, por exemplo, eu não pensei, puxa, eu vou para Genebra para Watches and Wonders. Eu vou para ver todas as feiras. Eu sei que para vocês às vezes é diferente, porque vocês têm os compromissos de vocês lá, mas... eu acho que isso atrai mais gente para a cidade, atrai mais gente, inclusive, para a feira, que foi um sucesso absoluto de bilheteria. O quanto isso não gera de receita para a cidade. Para a cidade como um todo, né? Para o país inteiro, né? É hotelaria, é aviação, é restaurante. Nós tivemos que ficar, nós decidimos de última hora que nós íamos, eu e o Kleber e o Fernando, tivemos que ficar na França, que já não tinha hotel ali na região. Né? Então, eu acho que é um jogo que todo mundo ganha. Sim, pode ter reclamação, pode ter o chororô de sempre, mas todo mundo acaba ganhando, tá todo mundo vendendo bem, tá todo mundo com o bolso cheio, só nós que gastamos para estar lá, né? Exatamente. Nós que voltamos agora temos que nos recuperar. Um prejuízo, hein? Não, mas é gostoso, eu acho que todo mundo, tanto os lojistas, né, distribuidores, todo mundo reclama, é feira toda. Mas no final da história, se não tiver feira, fica todo mundo meio brocochô aí. Assistindo a apresentação por Zoom, coisas virtuais aí que são muito chatas. Né? Então, virou uma forma de você encontrar muitas pessoas no mesmo local, né, na mesma semana. Eu mesmo encontrei vários lojistas que às vezes eu tinha passado 1 ano, 2 anos sem ver aqui no Brasil. Então a gente se fala, mas pessoalmente não. Então é um evento, se torna não só um evento da relojoaria mundial, mas vira um evento de networking mundial também, né? Você acaba, às vezes você mora no mesmo país, mesma cidade que o cara, não encontra ele aqui no Brasil, vai encontrar no aeroporto
de Genebra, porque os dois estão na mesma feira. Exatamente. Então, faz parte do evento. Eu acho que quem estiver reclamando de qualquer coisa dessa feira, e tem coisas para reclamar, mas quem estiver reclamando, se lamuriando, lembra como é que a gente estava em 2020? Sim. Todo mundo trancado em casa, sem poder fazer nada, sem comer uma comida gostosa em Genebra, um fondue, ou seja lá o que for. Olha, basta lembrar 2, 3 anos atrás que tá tudo certo. E pare de reclamar, né? Para de reclamar, engole o choro, né? Exatamente. Ou vai chorar na cama, que é lugar quentinho, e curte. Curte, foi tudo, cara, foi maravilhoso. Nós passamos alguns perrengues lá, como eu te falei, essa multa aí da locadora, que a gente quase ficou sem dormir em uns 2 dias de susto, né? Porque eles falaram que haveria uma multa e tal, mas se você pensa assim numa multa cara, né? Vou pagar caro, porque aqui no Brasil você gastaria R$300 para arrumar aquilo. Uhum. Vou pagar caro, vou pagar R$2.000. Né? Não, R$11.000. Né? Então, assim, tem os perrengues? Tem, mas tem história, né? Depois que a gente terminar de pagar essa dívida, a gente tem história para contar, viu, Kleber? Fica a história, vai o dinheiro e fica a história. É claro, com certeza. Dentro do evento também a gente percebeu, apesar da cautela das marcas, alegria, né? Porque você teve a volta dos clientes, jornalistas do leste asiático, né? Chineses, japoneses, que não tinham participado do evento passado. Então, você percebia muito movimento, né? Bastante restaurantes sempre cheios, né? Então, assim, o pessoal das marcas estava bastante otimista, né? Foi muito bom, muito melhor do que ano passado. E o que daria para melhorar, na opinião de vocês aí que são especialistas já hoje em dia em feira? O que daria para, por exemplo, pegar de base o que era bom em base e trazer? Pegar do SIHH e trazer? Ou então, algo que é ruim em todas essas 3, né, Watches and Wonders e as feiras do passado, e que precisaria melhorar. Vamos dar uma de chato agora, advogado do diabo aqui. Eu acho que as marcas precisam conversar mais entre si, né? Tentar aproximar um pouco, o máximo possível, a organização de quando era o SIHH, agora cresceu, né? As marcas têm que conversar um pouco entre elas para tentar voltar àquele clima do SIHH. Mesmo você tendo o triplo de marcas, eu acho que dá para... O melhor dos mundos, na tua opinião, seria você juntar um salão grande como era Basel, e que está se tornando, né, o novo salão Watches and Wonders, com a organização do SIHH, que era um salão com 16 ou 18 marcas, né? Eu não digo que vai ser a mesma coisa, né? Não tem como... Como você cresce, marcas, né? Quando você cresce, a organização tende a diminuir, lógico. Mas esse seria o melhor dos mundos. E você, Mauro? Pelo que eu senti, eu acabei visitando algumas marcas fora da feira também, foi a falta de ingresso, a falta da possibilidade pro apaixonado por relógio, pro amante da relojaria, em visitar a feira. A Watches and Wonders, ela proporcionou apenas 2 dias de visitação do público, na minha opinião, e com ingressos limitados, tá? Então, muitos funcionários das marcas não conseguiram ver a própria marca expondo que coisa, né? Então, isso acho que era uma coisa que poderia ser repensado, ou talvez abrir, vamos lá, um horário paralelo das 4 às 7 da noite para o público, e deixa das 10 da manhã às 4 da tarde somente para a imprensa e para os dealers oficiais, né, o pessoal que está indo lá para conhecer a coleção e comprar. Enfim, eu acho que isso poderia ser repensado. Mas enfim, não tem muito também inventar roda, né, César? Eles já tem quantos anos de experiência nisso? Acho que a feira, ela anda muito bem, mas claro, não é fácil, são né? pequenos ajustes que podem melhorar ainda mais a experiência, né? Não é fácil um evento desse tamanho, você lidando com marcas grandes que não são fáceis de lidar, e você sabe disso. Sim. Melhor do que eu. Né? Tem muita vaidade, tem muita rivalidade às vezes entre grupos ali, né? Uhum. Não deve ser fácil. Eles são vitrine, né? A gente tá aqui como estilingue, mas eu gostei muito, a experiência é muito válida. Nós fomos lá para resolver outras coisas, então não pudemos ter o tempo que nós gostaríamos para as feiras. Tivemos que sair de Genebra para resolver algumas coisas da confraria. Graças a Deus deu tudo certo. Mas a Suíça, aonde você vai, é sensacional. Fantástico. Né? O Caco, posso fazer uma pergunta para você? Lógico. E qual foi o impacto que... o que mais chamou a atenção
na Watch Wonders ou dessas feiras que você andou, qual foi a coisa que mais te despertou? Assim, disparado para mim, a melhor experiência que a gente teve ali foi na feira dos relojoeiros independentes. Ali para mim, por você ter a oportunidade de falar com quem está criando o relógio. Uhum. Nós falamos com o Micheletta, nós falamos com aquele russo, eu não me lembro o nome dele. Tchaikovsky. Anton Surhanov ou Konstantin Chaikin? Konstantin. Foi o Chaikin. Conversamos com ele, quer dizer, ele não fala inglês, né? Eu já falo inglês meia boca, né? Ele perto de mim é terrível, então imagine, né? Se eu já não sou bom, mas a gente foi se virando ali, só que você conhece o cara, né? É o cara que põe a mão no relógio, é o cara que idealizou. O Micheletta, ali nós ficamos uns 40 minutos com ele, gravamos vídeo, inclusive vamos editar e colocar aqui no canal, é que dá trabalho fazer a legenda toda, né? Mas agora descobrimos uma ferramenta muito inteligente que vai nos ajudar. As coisas estão andando, você vai ver esse vídeo logo aqui, mas você vê peças incríveis, né? Nós vimos aquele relógio do Micheletta lá do... Corrida de cavalos, né? Que coisa absurda aquilo, né? Lindo. Relógio de mesa. Então, assim, eu gostei muito dessa experiência. Né? As feiras grandes, claro, tem o seu charme, é para isso que você vai para lá, né? Mas eu, assim, particularmente, se você me falar, você tem mais um dia aqui, aonde você vai? Eu voltava lá. Não. E é a feira menor, né? De todas, né? A menorzinha de todas. Mas se me falasse, aonde você quer ir? Tem mais uma noite aqui. Pô, é lá. É para lá que eu vou. É lá você encontra, além desses que você citou, gente como Sven Andersen, Anton Surhanov, outro russo também, que já trabalhou com Konstantin Chaikin. E umas peças diferentes. Fantásticas, né? Peças de design, artesanais realmente. Os caras não têm medo de ousar. Não. Né? Porque eles não... Assim, se ele não ousar, ele não chega onde ele quer. Né? É o contrário da marca que está bem estabelecida. Então talvez por isso eu tenha gostado. A grande maioria desses relógios independentes, o sonho deles é talvez tá na feira 10, principal. 15 anos estarem lá na Watch. Mas para isso ele precisa se destacar e fazer algo diferente de todo mundo. Né? Exatamente. Eu acho que daí que vem tanta a criatividade e o ambiente, as pessoas que estavam lá, eu achei muito bacana, gostei. Achei já imaginava que seria algo parecido, mas mesmo assim tive uma surpresa positiva. Que legal, que legal. Se me permite, quero fazer um comentário sobre algo que eu acho que é bem interessante para a relojaria em si, que foi o Daytona em platina com o Beck Safira. Então, pela primeira vez, o Daytona colocou um Beck Safira em um relógio esportivo. Tinha colocado no Prince. Cellini, né? As coleções no Prince lá atrás. Sociais, né? Mas para um esportivo, um Beck Safira, foi algo que gerou comoção, porque é um belo mecanismo, ele é um belo movimento, muito bem acabado, a construção muito legal, com roda e colunas e tudo, mas a Rolex nunca se preocupou em fazer isso, porque é super conhecida por ser um mecanismo muito robusto, um tratorzinho, e eles nunca se preocuparam, e eu acho que isso veio à tona de tanto a imprensa, os blogs reclamarem e falarem disso, e saiu na versão de platina, e eu acho que foi uma coisa muito legal. E para a Rolex fazer uma mudança dessa é algo monstruoso, né? É uma quebra de paradigma muito grande, tradicionais, né? Para você, puxa, imagina quem chegou com essa ideia na sala do CEO pela primeira vez, né? Saiu debaixo de pedrada. Foram anos até se conquistar essa ideia lá dentro, né? Teve o Atmaster em titânio também, foi interessante, né? Bem legal, bem legal. A linha Atmaster é fantástica. Aqui para o preço em reais, 104 mil, não é um relógio tão em conta. Fora do Brasil um pouco mais barato, mas aqui um precinho um pouco puxado, né? E difícil de se achar também, né? Não, a Rolex... Entra em fila, tem que ter um histórico, tem que... A Rolex é relacionamento, eu acho que... É relacionamento. Os normais, vamos lá, os Datejust 41, você já não consegue. Então, se os Datejust 41 já não se tem à vontade, um relógio desse vai vir em quantas peças no Brasil? 10, 20, 30, 50 no ano, talvez. Para dividir em quantos dealers? 20 dealers que tem no Brasil. Então, quem conseguir comprar um, erga a mão pro céu, solta fumaça e brinde com os amigos. É isso aí. Nós estamos com o nosso tempo estourado, não por causa do podcast, nós até poderíamos ficar aqui mais tempo, mas o Mauro tem um compromisso do outro lado da cidade e nós temos que encerrar por aqui. Então hoje foi um pouquinho mais curto, mas um papo maravilhoso e eu acho que dá pra gente marcar um outro dia para continuar essa conversa aí, Mauro. Com certeza, será uma honra. Novamente, muito obrigado, gratidão por
por terem lembrado de mim. Sempre precisando, estou aqui à disposição. Nós que agradecemos. O Mauro, ele não só é convidado aqui, né, do podcast, ele é um confrade de primeira hora. Aqueles vídeos de relógios que nós lançamos às terças-feiras aqui, eles só são possíveis por causa de pessoas que nem o Mauro, né? O Mauro é um cara que ele coleciona, ele tem peças dele, ele tem peças de colecionadores que permitem que ele nos empreste. Então a gente só consegue fazer a confraria do relógio por causa de pessoas como o Mauro, como o Jorge, como o Paulo, como o Éder e como tantos outros que têm aí nos consignado peças maravilhosas, e a gente é sempre muito grato, e não é à toa que você chegou onde chegou, porque a pessoa, se ela não for generosa, ninguém faz sucesso sozinho. Certeza, né? Com certeza. E o Mauro hoje, ele tem simplesmente a maior assistência técnica do Brasil de relógios. Todas as grandes marcas acabam passando pela mão dele ou dos relojoeiros que trabalham com ele. E se você quer entender um pouco mais de relógio, você tem um podcast também, né? Grava aqui, inclusive. Gravo aqui, começamos a gravar Faz aqui. a propaganda aí, fica à vontade. Então, pessoal, quem ainda não segue, não curte a Watchtime, no Instagram, watchtime.assistência técnica, e o nosso Watchcast, no YouTube, Watchtime Assistência Técnica. Então, quem quiser e puder, segue aí, que também sai um material, não com tanto com qualidade de imagem como o de vocês. Eu falo, a confraria é maravilhosa, a possibilidade que vocês estão nos trazendo é algo gratificante. Então, obrigado pelo espaço, obrigado por estar aqui e sempre à disposição para o que vocês precisarem. Valeu, Mauro, muito obrigado. César, valeu de novo, né? Obrigado, Caco. Obrigado, Mauro, pela presença, por ter atendido nosso convite. Mais uma vez, muito obrigado. E obrigado a você que nos assiste aí do outro lado, porque nada disso estaria acontecendo se não fosse para você assistir, comentar, se inscrever, ativar o sininho do canal, dar o seu like, contar para os amigos. Você gosta de relógio? Conhece mais alguém que curte relógio? Pega o link desse vídeo do YouTube, joga lá no seu Facebook, joga no WhatsApp para aqueles amigos que você sabe que vão curtir, e nós vamos nos encontrar no nosso próximo vídeo. Muito obrigado.